a fim de verificar, então, a integridade dos quantitativos de herbes calculados pela Anatel para a frequência de 3,5 GHz, a unidade técnica utilizou como parâmetro a infraestrutura atualmente instalada para a prestação do serviço 4G. Para tanto, então, foi considerada a prestadora com o maior número de estações de todas que ofertam serviço em cada cidade. Senhora Presidente, importa ressaltar que tal análise foi feita levando-se em conta a diferença na área de cobertura entre as diferentes faixas, uma vez que o alcance do sinal varia de modo inversamente proporcional à frequência de transmissão. Por conseguinte, a quantidade de estações na faixa de 3,5 GHz foi comparada, prestem atenção, senhores, com 6 vezes o total existente em cada município para o 4G. É realmente inimaginável. Nessa primeira abordagem, conforme apontado pela unidade técnica no relatório, foram identificadas, então, 222 cidades em que os resultados do cálculo da Anatel superaram em até 5 vezes o parâmetro de comparação. A título de ilustração, e os senhores podem olhar os dados nesta tabela que apresento, foram destacadas 10 localidades que já contam com a cobertura superior a 95% no 4G e para as quais, teoricamente, não haveria qualquer razão para a instalação de número de herbes 5G em número superior ao sextuplo, vou repetir, ao sextuplo das estações 4G. Pasmem, meus senhores. Essa superestimativa do quantitativo de RBs resulta em um aumento artificial nos custos projetados de investimentos da operadora e, por conseguinte, reduz o VPL calculado para os municípios afetados. Então, a depender de outros fatores, são vários efeitos possíveis. Por favor, vou citar alguns. O município pode ser classificado indevidamente no grupo de inviabilidade econômica do 5G, fazendo com que os resultados da operação deixem de ser somados ao VPL total da faixa de frequência, que afeta positivamente o preço mínimo do lote e passa, então, a ser considerados como parte dos compromissos de abrangência que afetam negativamente tal preço. Outro exemplo, ainda que o município não seja excluído do grupo com atratividade econômica, que são apenas 60, imagine, no Brasil, de mais de 5 mil municípios, a atratividade econômica só em 60, segundo, então, os cálculos da Anatel, a redução do VPL causada pelo excesso de herbes resultaria em redução indevida do preço mínimo da faixa. Eu quero que os senhores me acompanhem nesses raciocínios, por favor. Em se tratando de um município para o qual a operação do 5G seja, de fato, inviável sob o aspecto econômico, aumenta-se indevidamente o valor dos compromissos de investimento para a cobertura de 95% da área urbana aplicáveis às cidades com população entre 24.500 e 30 mil habitantes. Senhora Presidente, sem dúvida, trata-se de situação com elevadíssimo potencial de dano ao erário, se considerado o nível das distorções apontadas da ordem de mais de 200% em diversos municípios, bem como os efeitos de tais distorções
sobre o preço mínimo dos lotes a serem licitados.